pessoal, bem-vindos à nossa mostra cultural. E hoje meu grupo vai ler sobre a arquitetura da arte antiga e eu lerei sobre a história da arquitetura. A história da arquitetura é a subdivisão da história da arte, responsável pela evolução da história da arquitetura com seus princípios, ideias e realizações. Esta disciplina, assim como qualquer outra forma de reconhecimento histórica que sujeita às limitações e potencialidades da história. Enquanto ciência, insistem diversas perspectivas em relação ao estudo da arquitetura, a maior parte das coisas ocidentais. Na maioria dos casos, mas nem sempre, os períodos estudados pela história da arquitetura correm paralelos aos da história da arte, embora existam momentos em que as estéticas se sobreponham ou se confundam. Não é raro uma estética que é considerada vanguarda nas artes plásticas, mesmo ainda não tendo encontrado sua representação na arquitetura e vice-versa. Então, agora eu vou falar um pouquinho da arte sumérica. Então, a arte da antiga Suméria teve lugar no local onde se desenvolveu uma civilização de cidades, estados durante o terceiro milênio antes de Cristo. Os sumérios apresentavam uma das mais ricas e variadas tradições artísticas do mundo antigo. A base sobre a qual se desenvolveu o coco da arte dos assírios e, claro, dos babilônicos também. A arte da antiguidade refere-se a toda a arte desenvolvida pelas civilizações antigas após a descoberta da escrita e que se entende até a queda do Império Romano Ocidente em 476 d.C. E, claro, devido às invenções barbaratas. A arte da antiga Suméria, localizada no sul da Mesopotâmia, atualmente Iraque, que era uma das primeiras civilizações a se organizarem na região da Mesopotâmia, e foram os sumérios que tiveram suas primeiras cidades no estado de Kish. E, claro, mais tarde se expandiram fundando outras, exemplo, Uruk, Eridu e Lagash. E, claro, a organização dessas cidades era construída de um governo autônomo que controlava a população da cidade. Em seu torno era explorado a agricultura, rebanho, minério e, claro, de uma identidade cultural, como línguas, costumes, religião e entre outros. E desse modo, a soma dessas características define o conceito de cidade ou estado. Oi, eu sou Arthur Adão e eu sou do 6º ano. E para a mostra cultural eu vou falar sobre a arte persa. A arte persa recebeu grande contribuição dos estilos mesopotâmicos e egípcios. A arquitetura persa teve, contudo, caráter bastante original na harmoniosa combinação dos elementos estrangeiros, no luxo da decoração e na grandiosidade das estruturas. Porém, não podemos considerar a arquitetura persa como uma arte popular. Um exemplo de tamanha glorificação é a cidade de Persépolis, hoje Irã, construída em 520 a.C., que foi uma das grandes capitais do Império Persa. A existência de cidades como Parsagada e Susa demonstraram claramente através de seus imensos palácios e seus salões magníficos, sustentados por colunas de estilo extremamente original e pelos capiteis com motivo baseado em cabeças de cavalo, águia ou touro. A arte dos grandes soberanos persas, o ouro e a prata foram também cuidadosamente trabalhados. E foi isso. Agora eu vou falar sobre as construções egípcias. As construções mais importantes para os egípcios eram aquelas destinadas ao uso religioso
e por isso os edifícios civis recebiam menos atenção e neles eram usados materiais mais simples do que nas construções religiosas. Por isso, os edifícios civis recebiam menos atenção e neles eram empregados materiais menos adoráveis. Os construtores procuravam adaptar seus edifícios às condições do meio ambiente, dando-lhes uma aparência de grandiosidade, através da amplitude das dimensões. As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os templos religiosos, as pirâmides e as mastabas. E agora, por último, eu vou falar um pouquinho da arte assíria. Os assírios foram povos guerreiros e na arte se dedicaram a glorificar seus reis e exércitos. E o tipo de trabalho mais característico usado deles era uma sequência de painéis de pedra esculpidos. E claro, sempre com baixos relevos. E representando cenas militares ou caça. O Império Assírio se estruturou principalmente nos reinados, responsáveis pela conquista síria, e também a destruição Samária, que nada mais era do que a capital do reino de Israel, centralizada nas mãos do rei divinizado, e claro, sempre sendo visto como deus Assur. E a manutenção do império se dava pelo pagamento de pesados tributos. Não era baixinhos tributos, era pesados tributos. E também, principalmente para o contentamento dos exércitos. Também para a imensa violência aplicada pelos povos subjugados. E a expansão prosseguiu o reinado de Assurbanipal, com a invasão do Egito e das cidades de Elam e Susa. Então foi esse o vídeo. Tchau! Oi, vou falar sobre a arte celta. A arte celta tinha duas funções principais, religiosa e bélica. Ela estava presente em pinturas e esculturas, usada para espantar maus espíritos ou para reverenciar a natureza e seus deuses. Normalmente, eram os umbrais das caças que ostentavam os objetos artísticos. Já na guerra, a arte estava na decoração de espadas, escudos, capacete, etc. Na maioria da parte da arte celta é decorada com projetos abstratos, de forma ondulada. Oi pessoal, eu sou a Rafaela do 6º ano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da arte. Então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre a história da arte. Então é interessante alguns acontecimentos sobre a história da arquitetura. E claro, assim é comum que haja semelhanças principalmente no perfil da tendência estética. A arquitetura é considerada uma parte da história da arte. Intrinsecamente, existe uma subdivisão da mesma. E neste aspecto é estudado todas as características históricas e de evolução da arquitetura, ressaltando as principais ideias, conceitos e acontecimentos históricos marcantes. E claro, além de suas realizações.